A paz do Senhor, queridos, que alegria ter você aqui comigo para mais um episódio. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de proclamar a sua palavra e também agradecer a sua vinda a esse projeto, por cada interação, por cada compartilhamento, que você continue me ajudando a levar essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Amém? E hoje a gente vai falar sobre um dos. Eu falo um dos porque existem vários, mas a gente vai falar apenas sobre um hoje, que é sobre um dos inimigos do crescimento na vida de uma pessoa. E para iniciarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que às vezes o seu pior e maior inimigo, ele não está do lado de fora? Quantas vezes você já orou ao Senhor por uma oportunidade, mas quando essa oportunidade ela chega, você sempre dá aquele jeitinho de recuar, porque você tem medo da crítica, você tem medo do que as pessoas vão falar? Sabe como que é o nome desse inimigo, querido? Autossabotagem. É quando a sua própria mente ela começa a criar barreiras para te afastar daquilo que Deus ele já preparou para a sua vida. No livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 em diante, a gente vê aqui um dos maiores profetas da Bíblia enfrentando algo muito forte. É quando ele recebe uma mensagem, observe bem, ele recebe uma mensagem e nessa mensagem havia uma ameaça, e essa ameaça, essa intimidação fez com que um dos maiores profetas esquecesse o que ele já tinha vivido com Deus e quem ele era em Deus. Então, se você já se pegou dizendo para você mesmo, chega, eu não dou conta, eu não consigo, e você está vendo que isso está te travando no seu crescimento, então quero te convidar a ficar até o fim desse episódio. Amém? Queridos, aqui a gente vai ver nessa passagem algumas etapas Elias vivendo, mas uma das etapas que a gente vê aqui é que quando ele recebe a ameaça, essa ameaça desperta em Elias um medo, um sentimento. E aqui o clímax dessa situação é quando Elias começa a se autossabotar. Observe bem, Elias foge de Jezabel porque ele estava com medo de morrer. Mas quando ele chega a um determinado lugar onde ele já não havia ali, não tinha para ele nenhum risco, ele pede a morte para Deus. E isso aqui, queridos, é o clímax de uma autossabotagem. Porque o que é uma autossabotagem? Quero que você anote aí se você puder. Primeiro é quando a tua narrativa interna ela já está ultrapassada. A autossabotagem é quando você começa a jogar contra você mesmo. Não é ninguém que está jogando contra você, é você mesmo jogando contra você. Porque a autossabotagem ela é um mecanismo de enfrentamento, porém ele é mal adaptativo. E é algo muito forte porque o fruto da autossabotagem é o medo. Um medo que não é legítimo. Amém? Ele nasceu de algo que aparentemente pode ser real, mas não é. E você vai aprender ao longo dessa palavra. E a gente vê aqui que Elias, quando ele recebe essa ameaça, quando ele foge, ele vai parar em um lugar. Ele entra dentro de uma caverna. E aqui eu falo para você algo. A autossabotagem, ela tem alguns padrões mentais. E esses padrões, eles começam a jogar contra você mesmo. E aqui eu te faço uma pergunta. Será que o inimigo que tem se levantado hoje contra a sua vida tem sido quem você realmente acha que é? Ou tem sido você mesmo? E eu acho fantástico de Deus porque Deus ele sabe exatamente como trabalhar em nós. E aqui a gente vê que Deus ele começa a fazer umas perguntas nesse processo de Elias para trazer a Elias uma clareza, para trazer a Elias uma consciência. E no versículo 9, a palavra do Senhor diz que ele faz uma pergunta para Elias. O que fazes aqui, Elias? E queridos, não é uma única vez, Deus faz essa pergunta outra vez para Elias no versículo 13. O que fazes aqui, Elias? Deus está aqui iniciando uma análise criteriosa com Elias. Porque, queridos, eu sei que é uma grande dificuldade para muitas pessoas
nomear os seus problemas, mas nós precisamos nomear os nossos problemas, porque nós precisamos sair do estado de negação e ter uma imagem clara do que de fato está errado, do que de fato está acontecendo. E quando Deus pergunta para Elias, é exatamente isso que Deus está trabalhando. Ei, Elias, acorda, o que está acontecendo? Bora aqui, vamos ter clareza do que está acontecendo. Deus estava ali tirando o foco daquela ameaça e trabalhando em Elias questões internas. Assim como você, no momento que você deve estar passando da sua vida, o problema não é o que você está pensando. Deus, ele está querendo trabalhar questões ainda mais internas com você. E quando Deus começa aqui esse mapeamento com Elias, Deus está dando a Elias condições para que ele pudesse identificar quais eram os gatilhos reais que o levaram para dentro dessa caverna. O que eu quero dizer com isso? Talvez a situação que você está passando hoje, que você está vendo como uma caverna, um lugar escuro, solitário, frio, está sendo as condições que você precisa hoje para identificar quais foram os gatilhos que te levaram para este lugar. E a gente vai ver que após Deus começar esse trabalho com Elias, Deus, ele traça uma estratégia muito clara para Elias. Deus fala assim para Elias no versículo 15: Ei, Elias, vai e volta pelo caminho. O que eu quero dizer com isso? Você precisa voltar para o seu caminho. Você precisa voltar para o seu propósito. E mais do que isso, quando Deus está devolvendo Elias para o seu propósito, me chama a atenção o versículo 18, quando Deus, ele faz questão de desmistificar um pensamento que havia sido instalado na mente de Elias, de que ele era o único sobrevivente. E Deus, no versículo 18, fala para Elias: e deixa eu te falar algo, Elias, ficou em Israel 7.000 homens, 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal. Sabe o que Deus está fazendo aqui com Elias? Deus está chacoalhando Elias. Deus está aqui mostrando para Elias uma realidade que a autossabotagem estava escondendo dele. Sabe o que é isso, queridos? Você precisa entender que você não é o único que hoje está passando esse problema. Existem outras pessoas passando por situações ainda mais dificultosas do que a sua. Não estou dizendo e nem sendo indiferente ao seu sofrimento. Não é sobre isso, mas é porque, queridos, nós precisamos admitir a nossa entrada na vida adulta. E o que eu quero falar com isso? Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas têm dificuldades de entrarem na vida adulta, porque a vida adulta, ela exige responsabilidade, e muitos estão fugindo de responsabilidades. Não é porque não são capazes, não é porque Deus não escolheu, não é porque elas não nasceram para determinadas situações, para determinados propósitos, mas porque existem pessoas que têm medo de assumir responsabilidade. Porque a responsabilidade, ela vai te exigir muitas coisas. Ela vai te tirar do teu conforto, ela vai te tirar da tua zona de conforto e ela vai te levar para um lugar aonde você precisa ser trabalhado. E o que me chama a atenção também é que quando Deus faz esse trabalho aqui, devolve Elias para o propósito, Elias entende logo isso. Sabe qual é o segredo, queridos? É você entender logo isso. É você entender logo quais são os verdadeiros e reais gatilhos que te levaram para esse lugar que você está hoje. E eu falo para você com toda sinceridade, comece a jogar limpo com você mesmo. Comece a olhar para dentro de você com mais clareza. Peça auxílio do Espírito Santo de Deus e diga: Senhor, me ensina a olhar para os pontos cegos da minha vida. Eu te garanto que isso vai te ajudar em muitas áreas da sua vida, porque é necessário que eu e você venhamos a cada dia, cada vez mais, nos despojar daquilo que não é essencial para nós. E essa mensagem é para te apresentar
a você mesmo. Talvez você estava com foco, assim como Elias estava com foco, um hiperfoco na mensagem de ameaça de Jezabel, mas o que Deus estava fazendo aqui com Elias era um outro trabalho. Deus estava ali chacoalhando Elias e mostrando para ele o que realmente importava. Sabe por quê, queridos? Porque Elias carregava uma capa e essa capa representa um propósito, representa um destino. Elias precisava sair do lugar que estava para marcar a sua geração. E a Bíblia diz que quando ele entende, ele se levanta, e quando você entende rápido, você não perde tempo, queridos. A Bíblia diz que Elias, quando ele se levanta, ele encontra Eliseu e ele lança a capa. E eu fico imaginando, na minha mente, eu fico assim, sabe, viajando. Imagina quando essa capa cai sobre Eliseu. O que Eliseu pensou? Ali aquela capa, ela estava empoeirada, estava com cheiro de caverna, tinha um preço naquela capa. Mas Eliseu recebe aquela capa. E a Bíblia diz que ele diz assim: Elias, só um pouquinho, tá? Eu vou voltar lá no pai, na mãe, vou me despedir deles, vou acabar com tudo aquilo que pode me levar de volta para lá, e já eu venho, porque eu vou continuar contigo. E a Bíblia diz que Eliseu, ele se torna um auxiliar e aprendiz. Ouça bem, você nunca pode deixar de aprender e de auxiliar dentro do propósito que Deus ele tem para a sua vida. Amém? Então, queridos, eu não sei o quanto essa capa ela tem lhe custado. Não sei quais as condições que ela se encontra hoje. Talvez ela não tenha os melhores cheiros, ela não está passada, está muito amassada, porque você já deve ter dormido em lugares sombrios. Mas eu quero dizer para você, ela carrega algo profético. E eu acredito que você vai passar essa capa, esse destino profético para os seus filhos e para a sua geração. Então, nessa oportunidade, através dessa mensagem, eu te convido a você tomar posse daquilo que Deus tem para você. Não sei o que foi que te levou realmente para essa caverna, mas eu quero te dizer que fora dessa caverna tem uma voz e ela está te chamando. E ela diz assim para você: o que você está fazendo aí? Não foi para isso que eu te gerei, não foi para isso que eu te coloquei nesse mundo. Ei, não, tem algo maior, tem algo profético, queridos. Essa caverna hoje ela está sendo necessária, mas entenda, após essa caverna tem uma voz que está te chamando. E essa voz, ela hoje te chama para fora. E ela te pergunta: o que você está fazendo aí? Olha para dentro de você, seja sincero, se enfrente. Jogue limpo com você mesmo. E eu creio que assim como Elias entendeu e ele foi viver o profético de Deus na vida dele, você também vai viver. E aqui, queridos, eu encerro essa mensagem pedindo que o Senhor te abençoe, que Deus te levante, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos?